Enquanto isso, em Tibers, a terra dos arranha-céus noturnos, no Jardim Flutuante, vemos um personagem correndo de alguma coisa e logo um círculo mágico aparece em volta dele. Alguns segundos depois, um raio cai bem nesse local. Esse cara carregava um coldre com várias balas e a gente vê que ele consegue esquivar desse raio e ele tá com uma roupa que parece ser de um cowboy, de um pistoleiro. E ao fundo, a origem desses raios, a gente vê uma figura bem ao longe e quando se aproxima a gente vê que é a guardiã do Jardim Flutuante, a Cumulonimbus. E é exatamente ela que tá tentando matar esse personagem com os raios dela. E tudo que ele tem são as pistolinhas dele, que mesmo atirando, ela consegue repelir todas as balas facilmente. E continua jogando vários raios na cabeça dele. Com muita velocidade ele consegue achar uma brecha atrás dela e consegue acertar algumas balas. Mas isso não fere ela exatamente, só serve pra deixar ela mais brava. E agora ela vai invocar muitos raios. E o pistoleiro pensa que esse raio é de grande alcance. E realmente a tempestade que tava lá em cima parece que mudou pra mais forte. E a chefona dessa fase simplesmente fala pra ele virar cinzas. E essa tempestade imensa cai sobre a terra. No final, realmente o que sobra são só cinzas e poeira, mas a gente consegue ver a abinha do chapéu dele. A chefona começa a rir porque finalmente conseguiu matar ele, mas ele pergunta se algo feliz aconteceu e por que ela tá rindo. Porque ele aparece bem embaixo dela com a pistola preparada. E ele já tava pronto pra finalizar ela ali mesmo, mas um raio acaba caindo novamente impedindo essa ação dele. E ele é obrigado a recuar para não ser atingido. E ele fica impressionado que ela consegue fazer sair raios do próprio corpo dela. Até que um outro cara se aproxima perguntando se ele precisa de ajuda. E a gente vê que é um cara com uma roupa mais elegante, ele parece mais forte fisicamente. Mas o pistoleiro fala que não, que ele falou pra ele antes que não era pra interferir, mesmo se ele morresse, que ele queria matá-la sozinha de qualquer jeito. E o pistoleiro fala que ele não vai falar o motivo do porquê disso. Mas o outro cara parece entender a terra, eu acho. Mas eles não tinham muito tempo pra papear não, porque a outra tava muito puta. E quando o outro vê isso, ele fala que vai tentar ajudar o pistoleiro com isso porque essa habilidade é muito chata. Mas o pistoleiro fala que ele acabou de avisar ele pra não fazer nada e ela tava se preparando pra jogar um dragão de trovão em cima deles. E é exatamente isso que ela faz. Um dragão da tempestade enorme vai na direção deles. E o pistoleiro talvez tenha se arrependido de não ouvir o amigo dele, porque ele não sabia o que era isso. Só que o outro explica que essa é a última habilidade dela, a mais poderosa. E o cara fala pra eles se separarem pra tentar tirar a atenção dela, mas o pistoleiro queria terminar isso sozinho. Mas o cara fala que vai lidar com os dragões negros e ele lida com os brancos. E agora a gente vê isso, um dragão indo pra cima de cada um dos dois. E o outro acaba se distraindo, ele ia ser pego, mas bem nessa hora o tempo para. E não foi só em volta dele, tudo parou. E a gente vê um grande relógio com engrenagens douradas girando. E ele tá bem nos pés do pistoleiro. Ele não faz ideia do que seja isso, mas o que quer que seja prende ele com magia temporal. E ele fica falando que não queria ajuda nenhuma de ninguém. E ele fica falando que aquele outro bastardo lá tava querendo ajudar ele, mas ele não queria. E ele fica falando pra libertar ele dali, que é culpa dele. Mas depois de não muito tempo, o pistoleiro vai sendo levado junto com o relógio pra debaixo da terra. E quando a magia finalmente termina de selar ele, o tempo volta a rolar normalmente. Mas o cara tava correndo e nem tinha percebido o que aconteceu. E aí ele tenta falar com o pistoleiro, falando que era bom que tinham dois deles ali. Mas nessa mesma hora que o feitiço acaba, ele é atingido pelo dragão. E ele vai lá correndo pra socorrer o pistoleiro, ver o que tá acontecendo com ele. Só que o cara já tá todo ferrado, prestes a morrer. E o pistoleiro pensa que não era pra acabar assim. E fica chamando esse outro cara de um maldito troll desgraçado. E ele fica chamando ele de saco de bosta inútil, que ele estragou tudo. Tá, mas e para de falar merda. Por que você tá me xingando se você que não conseguiu desviar? E a gente vê que na verdade era um personagem de um jogo. Dungeon and Fighter é um jogo de ação e RPG online. Ele é abreviado como DFO. O mundo em que se passa o jogo DFO é Arad, e as aventuras que acontecem nesse continente são só para aqueles que querem dedicar as suas vidas a isso. Aqueles que arriscam suas vidas por upgrades, os que arriscam suas vidas por dinheiro. Tem esse mano aí. Mas tem o tipo mais excêntrico de jogador. E o nosso prota recebe várias mensagens no chat dele perguntando se ele é o Jin Seong. Por favor, me ajude. Eu preciso salvar Arad da possível aniquilação. Tem esse tipo de jogador aí, que acredita que o jogo é um conceito de vida. Precisamos rapidamente deter a Isis. Você quer que eu te carregue? Não, eu só quero algumas dicas de como lidar com a Isis. Eu vou cuidar dela sozinho. Eu nasci para lutar sozinho até o dia que morrer. E o prota lá na casa dele, de frente pro PC, pensa: nossa, esse cara realmente tá levando a sério, hein? Lutar sozinho? Destino? É até engraçado o cara chamar uma raid ao chefe de subjugação. Esse cara realmente fala como se estivesse vivendo no mundo do DFO. Eu não entendo se é divertido ou não agir dessa maneira. Mas sei lá, eu acho que eu sou meio grato por esse tipo de pessoa. Porque eu sou o tipo de pessoa que arrisca a vida por visualizações. E a gente vê que na verdade esse tempo todo ele tava fazendo uma live. E o nome dele é Baek Jisung.
Ele tem 29 anos e ele é um veterano de DFO em um youtuber. Ele é famoso pelo seu conteúdo, fornecendo guia para iniciante e conteúdo educacional sobre o DFO. Eu acho que ele se aproximou de mim porque eu faço conteúdo educacional e tal. Então você queria aparecer na transmissão pelo menos uma vez, não é? Eu entendo, Ranger. Pelo bem do continente de Arad, essa baboseira toda, eu tô disposto a te ajudar. Bom, foi isso que eu pensei. Mesmo que houvessem alguns absurdos incompreensíveis misturados, eu achei que ele era apenas um fã de conceito que queria aparecer na stream uma vez. Até acontecer aquele incidente. E a gente vê que no final disso tudo, o pistoleiro quitou da partida. E nessa mesma hora, o PC do Jisung desliga completamente. O quê? O que tá acontecendo? Ai, eu puxei a tomada com o pé. Ai, droga, eu devo ter... Ai, que merda. Se eu perdi o arquivo, eu não vou conseguir fazer o upload depois. Ai, consegui ligar. O cara ficou falando que eu sou um troll, não sei o que. Ah, pelo amor de Deus, pega uma moeda e renasce no jogo. Pra que ficar falando esse tipo de coisa? Ele fica falando como se estivesse morrendo na vida real. Mas na hora que ele vai clicar pra abrir o atalho do jogo, ele se racha completamente. Na verdade, não só isso se racha, a realidade se racha completamente. E o quarto dele inteiro é tomado por essa rachadura no espaço-tempo. O que tá acontecendo com o meu quarto? Até que o que parece ser um ser celestial gigante aparece segurando o nosso prota como se fosse uma formiguinha. Obviamente ele fica sem palavras pra isso. Você tocou na lâmina do altar e você quebrou essa lâmina. Altar? Lâmina? O que é isso tão de repente? A lâmina quebrou? Tá falando daquele pistoleiro que morreu? Mas não é importante, quem é você? E por que você tá no meu quarto? Você deve assumir a responsabilidade pelo seu delito. E ela simplesmente arremessa o nosso prota numa fenda dimensional. E ele vai cruzando as dimensões e os céus também, até cair no chão. Só que a queda é bem demorada e quando ele cai, meus amigos, ele se arrasta pela terra por tanto tempo que ele deixa uma cratera enorme. Ai, o que aconteceu? O que é isso? Por que meu braço tá desse jeito? Só que ele não tem tempo nem pra falar, nem pra pensar, nem pra desviar, porque uma explosão acontece bem no pé dele. E ele cai todo ferrado observando todas essas chamas. E de repente um exército de monstros aparece. Até que uma mulher aparece liderando esse exército, falando que ele vai pagar pelo que ele fez com a floresta. E que ele devia estar prontinho pra morrer agora. Ei, calma, não foi intencional, você sabe, né? Eu fui arremessado lá de cima. E esse incêndio que você fez na floresta parece ser muito pior. Mas ela só manda ele calar a boca e joga todos os monstros contra o nosso prota. E ele só começa a correr disso pela vida dele. O que diabo está acontecendo? Até que ele tropeça numa pedra enquanto corre e sai capotando, rolando, até que ele cai de cara na água. E olhando o reflexo dele, ele vê que ele tá parecido com o personagem dele no jogo. Mas que merda tá acontecendo aqui? E no meio desse tormento, desse caos todo, nesse incêndio da floresta, ela tá mandando todos os monstros procurarem o nosso prota pra achar ele. Uma explosão, goblins, um minotauro. São todos monstros do Dungeon Fighter. E o corpo que eu tô agora parece muito com o personagem, o Cavaleiro Negro. Será que eu tô mesmo dentro do jogo? Mas eu só queria jogar o jogo. Como é que isso virou minha vida? Até que de repente ele ouve vários barulhos acontecendo. E é um dos minotauros morrendo, recebendo um ataque de alguém. E o nosso prota vai observar o que é isso. E parece, entre aspas, que são outros jogadores de outras classes. E eles vão se aproximando daquela criatura, daquela mulher que estava ordenando os monstros. E eles falam que é claro que isso seria trabalho de uma Vinosh. E a Vinosh fica curiosa pra saber como que eles chegaram até ali. E o prota pensa, aquele é outra classe. Aquele ali é o espadachim demoníaco. E aquela ali é a Séria, uma das NPCs do jogo. Essa conversa, esse diálogo parece de uma missão. Eu tenho certeza que eu já ouvi isso aí. Calma. Já que tá tendo essa linha de diálogo, significa que o jogador que tá jogando com o espadachim demoníaco tá completando a missão. Calma. É uma pessoa de verdade ali? E falando nele, o espadachim tenta acertar aquela criatura. Só que ela aproveita essa brecha pra jogar várias bolas de fogo na direção dele. Mas ele consegue esquivar de todas elas. E lá de cima ele prepara um ataque pra afundar a espada nela de uma vez. E usando a habilidade dele, ele cria uma grande explosão quando ele aterrissa. Essa criatura sai viva disso e começa a criar outra esfera flamejante na direção dele. Mas nesse momento, num piscar de olhos, ele já tava na cola dela. E ele finaliza ele com um golpe de um único corte. E isso finaliza completamente a criatura. E o prota, vendo tudo isso, ele pensa, esse cara é forte. Eu acho que eu deveria ficar aqui e ser protegido por esse cara. Eu só tinha visto essa classe pelo monitor, mas ver pessoalmente é bem mais legal. Ela morreu tão pateticamente, parece até que foi fácil demais. Mas quando ele fala isso, ela se levanta. Ô, boca de sacola. Pera aí, ela não morreu? E ela começa a falar mais uma linha de diálogo da quest.
E ela começa a contar a história tal, de toda a missão. Calma aí, ela tá cuspindo sangue e continua falando? Ah, pelo amor de Deus, eu não tenho tempo pra ficar aqui sentado vendo tudo isso. Se esse espadachim demoníaco for realmente um jogador, será que ele não pode me ajudar, não? Ei, senhor espadachim demoníaco, me ajuda aqui! Mas aquela magia dos relógios aparece novamente. E parece que eles continuam no diálogo da quest lá, sem nenhuma intromissão. Porque o nosso prota ficou preso. E o prota pensa, droga, não consigo me mover e minha voz também não sai. Até que o prota escuta mais um pouco do diálogo e ela tá deixando aquele jogador passar pra dar continuidade à missão. Droga, essa é a fala que ela diz quando você tá prestes a entrar na próxima dungeon. Enquanto o jogador e a NPC estão indo embora, o nosso prota tá torcendo pra eles não irem tão rápido, mas ele não consegue interferir e continua preso lá. E quando eles finalmente vão embora, aquele feitiço cessa e ele consegue falar novamente. E o nosso prota sai correndo depois disso. Droga, perdi eles de vista. E o que diabos foi aquele feitiço? Será que é alguma coisa pra me impedir de alcançar aquele espadachim? Ah, eu não sei quem é você que tá tentando me impedir. Mas se você realmente acha que eu não consigo fazer isso, por que você me atrasou mais ainda? Você acha o quê? Que eu sou incapaz? Mas depois de um tempo ele percebe que realmente ele não consegue. Ai, tá tão escuro e tão chuvoso. A terra da areia sombria, isso aqui sempre foi tão assustador assim. Essa dungeon é de um tutorial que não leva nem 10 minutos pra completar. Preciso me apressar, se aquele espadachim conseguir completar a dungeon e for embora. Mas ele nem consegue completar o raciocínio dele porque ele sente uma presença atrás dele. E é uma horda de mortos-vivos atrás do nosso prota. Ai, zumbis! Não, não são zumbis, são ghouls! Não vem pra cima não, eu tô armado! Mas de medo ele se joga pro lado e consegue desviar na sorte do ataque. E ele encara a garra do ghoul por um momento. E depois encara o rosto desse bicho feio pra caralho. E ele sai correndo. É muito diferente de olhar pelo monitor essas merdas. Nojento, horrível, apavorante. No jogo eles são tão fáceis de matar. Esses caras não estão de brincadeira aqui não. Até que ele escuta um grito lá no fundo. Esse grito, será que... Esse é o grito da NPC, quer dizer que o espadachim tá perto ainda. E ele realmente vê ele lá na frente. Espadachim, eu te encontrei. Só que parece que ele tava enfrentando um boss. E aquela NPC tá congelada. E esse é o monstro-chefe, ou boss, da Terra da Areia Negra. E é o Ghoul Fantasma. E o nosso prota fica meio chocado, mas ele já volta pra realidade. Ei, cara, eu vi que você tá fazendo boss aí. Você quer ajuda? Você se importa de falar um pouquinho comigo? Só que o Ghoul tava preparando o ataque dele e o espadachim nem reagiu, ele tava parado. Desculpa aí, cara, você tá bem? E o Ghoul dispara um ataque de gelo na direção do espadachim e ele não desvia, ele recebe todo o ataque. E ele acaba completamente congelado igual a NPC. Espadachim, que houve? Enquanto isso, aquele Ghoul fantasma tava invocando o exército de Ghouls. Ai, por favor, acorda, cara, acorda! Mas que merda, olha a situação que eu fui colocado. Acorda logo, por que você não tá respondendo? Até que um dos Ghouls tenta acertar nosso prota com a garra dele, só que ele desvia por muito pouco. Mas ele é acertado no peito, saindo um pouco de sangue. Eu quero a minha mãe! Mas quando o Ghoul tenta fazer o próximo ataque dele, o nosso prota tenta se defender com a espada dele e consegue. Isso dói tanto, eu vou morrer aqui. Não, eu não quero morrer, não aqui! Vai ser esse é o Ghoul! Eu quero que vocês vão todos a merda! Nesse ataque de raiva ele consegue cortar o Ghoul no meio. E quando ele vê o corpo e a cabeça do Ghoul caindo, e aquela horda vindo na direção dele... agora eu entendi. Esse corpo aqui... E agora ele encara esse exército com o rosto bem mais sorridente. E ele começa a picotar todos os Ghouls da frente dele. As habilidades que eu fiquei vendo na frente do monitor durante 10 anos. Esses movimentos estão entranhados na minha cabeça. E agora, parando pra pensar em tudo isso... O meu corpo tá se movendo sem nem eu pensar. Seu cabeça de crânio, filho da... O que você acha de ser ferrado agora mesmo, hein? E o Ghoul Fantasma revida com pedras de gelo. Só que o prota se lembra de uma das habilidades e utiliza ela pra quebrar o projétil e se proteger. E ele continua fazendo isso com todos os outros que estão indo na direção dele. E ele continua se lembrando do combo dele de quando ele joga. E nisso ele consegue criar distância suficiente pra conseguir bater no Ghoul. Mas obviamente não ia ficar barato. E o boss usa uma torre de gelo enorme na direção do nosso prota. Ela é tão grande que dava pra ver do horizonte. E o Ghoul tava crente que ele conseguiu matar o prota. Mas com a velocidade dele, ele aparece atrás do chefão. E ele prepara o próximo ataque pra finalizar ele de vez. E assim como ele fez com os outros Ghouls, ele picota completamente esse Ghoul. Enquanto ele tem a face cortada, ele nem entende como que o prota fez isso. Eu usei aquele ataque que vai pras costas do inimigo e cancela a animação, fazendo meu próximo ataque ser mais forte. E se eu consigo aplicar bem, eu consigo me mover num piscar de olhos. E aquela torre de gelo se desfaz e começa a nevar por cima do nosso prota. Essa é a minha habilidade, o combo quebra-tempo. Essa é a técnica padrão do Cavaleiro das Trevas. Só que o Ghoul Fantasma tenta se regenerar e vai rastejando na direção
o nosso prota com a boca toda ferrada, se regenerando ainda. Só que o prota só finca a espada na cabeça dele e continua esfaqueando várias vezes. Pelo amor de Deus, só morre logo, bicho. Ai, eu odeio esses mortos-vivos. Até que parece que ele finalmente morre de vez agora. E quando ele morre, a NPC é libertada do feitiço de gelo. Ai, sei lá, de algum jeito eu completei a missão do espadachim demoníaco. Até que o nosso prota olha pra trás e ele vê o drop do chefão. Mas o que diabos é essa carta? E ela tem aquela mesma rachadura de antes. Até que aquela deusa aparece novamente diante do nosso prota. Ai, que merda, isso de novo? Que esplêndido. Um humano convocado de outra dimensão. Com sucesso, você deu seu primeiro passo com uma mão firme. Então você é a Neymery. Agora que eu percebi, não tenho dúvidas disso aqui. Tava muito fora de si durante o primeiro encontro pra perceber. Ela é a Neymery, a guia da sabedoria. Se eu pudesse colocar em termos de DFO... ela é como se fosse uma transcendente. E essa tal de Neymery tem o poder de atravessar os mundos. Mas você é apenas um personagem de um jogo, não é? É apenas um cenário de jogo. Como é que você conseguiu me transferir do meu mundo pra cá? Eu tenho observado você o tempo todo. Você pode ser a lâmina que eu estava procurando para cumprir a missão. Você dedica toda a sua vida a Arad, então com certeza pode se tornar a verdadeira lâmina. Mas você não deve se limitar a ser apenas uma lâmina. E o prata pensa, eu só queria saber como que ela me convocou. Isso ela não responde, né? Calma. No DFO, a lâmina se refere ao aventureiro do jogo. E quem controla o aventureiro é o jogador. Calma aí. Ela convocou diretamente um jogador para fazer algo além de me tornar um aventureiro? Não, antes que você fale, sem chance. Tá tentando me fazer algo, não é? De jeito nenhum. Por que eu devo ajudar você? Me manda pra casa! Porque essa é sua responsabilidade. Que mané responsabilidade o quê, mulher? Mas ela arremessa um item bem na testa dele. E ele começa a se lembrar daquele momento que ele tava ajudando aquele pistoleiro. E que o feitiço aconteceu e ele só se lembra da frase, você estragou tudo. E esse cristal que ela arremessou na cabeça dele que tá fazendo ele ter essas memórias. Até que ele volta à consciência. A lâmina que você quebrou foi aquele humano da sua dimensão. Por conta da sua arrogância mudando a direção e o destino da lâmina, o Lorde do Tempo apareceu para corrigir essa distorção. Isso é tudo sua responsabilidade. Então, aquele cara era um humano possuído que nem eu. Então, ele realmente morreu? E a deusa dá um sorrisinho quando ele finalmente percebe. A corrupção está se espalhando por toda a Arad. Corrupção? A corrupção atrapalhou os julgamentos e levou a lâmina para o caminho errado. Se isso continuar, Arad vai acabar num futuro completamente distorcido do que deveria. Você deve se tornar a mão firme que guia a lâmina pro caminho certo. Mão firme? Você quer dizer tipo um alicate? E o prata começa a refletir sobre isso. Tá, naquele tutorial, o jogador deveria enfrentar o Gol Fantasma enquanto alguém purifica a matriz mágica. Esse é o fluxo adequado do tutorial. Mas naquela hora que eu cheguei, o espadachim nem se movia, ele ficou completamente congelado. Foi muito por acaso, mas se eu não tivesse intervido naquela missão, o final teria sido completamente diferente. E a Séria provavelmente teria morrido. Sim, agora que eu entendi. Sem a Séria, não teria a próxima missão do personagem. E ele nunca teria progresso na história. É claro, era um bug. Então, esse alicate que ela quer que eu me torne é pra evitar os bugs do jogo? Exatamente. Essa é a sua missão. Se você entendeu agora, vá em frente. Ah, mas peraí, minha senhora! Ajude a lâmina e purifique a corrupção. Além disso, encontre rapidamente o que está causando essa corrupção. Por que você tá agindo como se tivesse acabado nossa conversa? Mas eu nem disse o que eu queria! Depois de concluir sua missão, você retornará ao lugar que deseja. Você pode pelo menos se esforçar pra me ouvir? De jeito nenhum. O que eu vou fazer com um personagem de nível baixo que nem eu tô? Me dá umas habilidades, alguma coisa assim, pelo menos. Até que de repente vários cristais aparecem na frente dele. Eu não posso te dar habilidades que afetem a distorção na dimensão. Mas eu posso te dar uma coisa. Então escolha o que você deseja. Artefatos épicos, lendários, tem até um mítico ali. Mas ele fica chocado quando percebe alguma coisa. Não, eu não quero nada disso. Ao invés disso, eu quero o contrato do Senhor Supremo. Ok, então que seja feito. E ele recebe ali um artefato que parece ser uma coroa. E essa aura da coroa entra no corpo do nosso prota. E agora ele tem o contrato do Senhor Supremo. Então agora... Calma. Realmente só uma recompensa? Pera aí, sei lá, aumenta a minha vida, qualquer coisa. Certamente, esse julgamento é desnecessário para alguém como você que não é a lâmina. Eu lhe concedo liberdade das funções corporais. Você não será mais sobrecarregado pela fadiga que causam. Ah, esse tipo de coisa não!
Ouça com atenção agora, Alicate. Eu não vou convocar você mais. Em vez disso, você deve me encontrar. Embora você possa nunca mais me conhecer por inteiro, você pode encontrar um traço meu na dimensão das memórias. Estarei atendendo aos seus esforços. Até que nosso prota de novo cai de cara na terra. Ai, isso de novo. Até que nosso prota começa a ouvir alguém falando sobre lag. E essa pessoa continua repetindo lag. E é o espadachim demoníaco. E a NPC vem correndo, a Séria vem correndo na direção dele pra falar com ele. Esse não é o espadachim demoníaco de antes? Então aquela boss fight ainda tava acontecendo? Por isso que ele ficou parado, ele tá lagado. A internet dele caiu num momento tão conveniente. Bom, eu vou seguir ele de novo. E nessa hora o sol já tava nascendo na floresta. E o nosso prota segue o jogador e a NPC até a cidade. Essa aqui não é a vila da guarda élfica? Eu ainda não me sinto muito real nesse mundo. Eu tô realmente dentro do DFO, não é? E agora eu sou um tal de Alicate que tem que interromper a corrupção. Mas uma coisa é certa. Eu não vou morrer uma morte sem significado que nem aquele cara. Eu vou me tornar tudo o que eles quiserem. Mão segura, Alicate, o que for. Eu vou sobreviver não importa o que. Tá, vamos lá. O que aquela deusa, Neymir, falou? É que eu tenho que ajudar os jogadores a corrigirem qualquer progresso da história que fosse um erro. Então, primeiro de tudo, eu acho que eu vou pra cidade principal onde a missão tá acontecendo. E aproveitando no caminho pra lá, eu dou uma olhada em umas coisas. E eu também acabei encontrando algo. Primeiro, eu tenho meu inventário. Ué, essa espada, eu não tinha largado ela? Ela colocou de volta no inventário. Nossa, que gentileza da parte dela. Ah, tá, com essas frutas aqui, acho que eu tô bem. Janela de status, não, quer dizer, detalhes. Pra mim não existe minimapa e nem a casa de leilões. Eu só consigo ver duas janelas, detalhes e inventário. E elas são muito mais simples do que no jogo de verdade. Eu não consigo nem ver meu HP nem minha mana. E de qualquer maneira, eu sou um perdedor aqui, muito mais do que eu esperava. E segundo aquela deusa, meu próximo objetivo, o corredor dimensional do Arquimago. Eu preciso chegar lá se eu quiser voltar pra casa. Mas pra entrar nessa certa dungeon, eu preciso de fama. Só que a dungeon, o corredor dimensional do Arquimago, exige uma fama mínima de 38.095. Mas eu só tenho 6. Vai ser um pouco difícil. E o maior problema aqui é que essa Neymir não é do tipo transcendente. Mesmo que eu chegue ao corredor depois de ter trabalhado muito, será que ela realmente vai me deixar ir pra casa? E no fim do dia, depois dessa jornada, o nosso prota acaba acampando. Esse calorzinho aqui tá bem bom. E eu acho que eu não preciso me preocupar com comida por enquanto. Eu não sinto fome e nem satisfeito. Ela me liberou das funções corporais, não foi aquela deusa? E a Neymir disse que se eu não ajudar, a corrupção vai destruir Arad. Pelo que eu entendo, a tarefa da Neymir no começo do jogo é ressuscitar o Deus Criador pra, entre aspas, refazer esse mundo. Só que ajudar ela na tarefa dela não vai só destruir Arad também? E ele só deita refletindo sobre tudo isso, mas de repente ele fica puto. Isso aqui é só o mundo de um jogo. Eu preciso ir pra casa. Tô nem aí pra esse mundo. Eu só preciso voltar pra casa. Mas pra fazer isso, primeiro, Randomir, o grande checkpoint. Quantos dias eu levei pra chegar aqui, hein? Demora cerca de 10 segundos no jogo, Jesus. Até que os guardas param ele e começam a encarar ele muito feio. Que foi, gente? E uma cena depois, ele tá sentado numa árvore se perguntando o que ele tá fazendo da vida dele. Um passe? Eu não me lembro de precisar de um passe. Um passe? É disso que você precisa pra cuidar em Randomir, não é? Linus? E a gente vê que ele é um NPC que se chama Linus. Que foi? Você me conhece? E ele pensa, é claro que eu conheço. Agora que eu lembrei, é o Linus que te dá o passe pra entrar na cidade. Senhor Linus, você consegue me dar um passe extra que você tem aí? Na verdade não. Por que eu daria o meu passe pra um cara vagando na floresta? E o prota pensa, droga, eu fui muito em cima. No jogo, essa é a recompensa por salvar a Séria. Como é que eu ganho a confiança dele agora? Daí o nosso prota começa a interpretar, começa a chorar. Na verdade, eu tenho um amigo da minha idade que tá sofrendo de uma doença fantasma. Ele vê fantasmas e ouve vozes. E os sintomas ficaram muito mais graves recentemente. E ele também tem a síndrome de Kazan. E ele perde a sanidade e fica atacando as pessoas ao redor dele. E eu ouvi falar de um alquimista famoso em Randomir, então eu corri pra cá. Isso porque eu não aguentava mais ver a dor do meu amigo, mas eu não acreditava que eu precisava de um passe. Por favor, meu amigo vai ficar louco com a doença nesse ritmo, se isso acontecer. Mas o Linus não tem nenhuma reação. E o prota pensa, droga, e não funcionou? Foi minha melhor estratégia de apelo emocional. Mas o nosso prota vê uma gota no chão. E a gente vê que bem devagarinho estão escorrendo várias lágrimas pelo rosto do Linus. Senhor Linus? Não, vai pra lá. Alguma coisa caiu dentro do meu olho. Aqui, pega esse passe. E essa lancheira. E as despesas pra sua viagem também. E essa famosa espada Yaiba aí que eu mesmo que fiz. Toma. Sim, Linus. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua ajuda. Eu espero que você consiga salvar o seu amigo.
Eu mal tava aqui e já tá com essa fila toda. Ai, graças a Deus eu me lembrei do perfil oficial dele na hora. Mas espera, eu acabei de manipular o trauma de alguém? Tá, eu me sinto meio culpado agora. Até que os guardas chamam a próxima pessoa e o nosso prota já mostra o passe novo dele. E ele finalmente consegue entrar na cidade. Oh, a cidade, ela tá igualzinha. Eu tô em Edomir, de verdade! Isso aqui é muito mais empolgante do que eu achei que seria. E nesse caminho tem vários jogadores, vários comerciantes. Parece ser uma cidade bem movimentada. Até que o nosso prota presta atenção em outro NPC. E aparentemente essa mulher se chama Shobongo. Que foi? Você me conhece? Sim, você é campeão da competição, não é? É, você parece ser bem fortinho também, que tal? Realmente quer se envolver com esse tipo de duelo feroz? Deveríamos. Até que nosso prota vê umas mensagens do chat do jogo, rindo da cara dele. E ele se vira pra ver um grupo de jogadores. E o pessoal tava se perguntando o que o prota tava fazendo, andando sozinho aí na cidade que nem um idiota. E estavam chamando ele de lunático também. Não me fala que tudo que eu disse até agora tava na janela de bate-papo. Ai, eu me sinto tão humilhado agora, isso é tão constrangedor. E ele sai correndo. Pensando bem, aquele pistoleiro fazia a mesma coisa, né? Por que eu não tinha pensado nisso antes? Eu sou um idiota! Enquanto ele sai correndo, o pessoal ainda tá dando risada da cara dele. E mais tarde, na cidade... Eu acho que eu corri pra longe demais. Não tem chance de alguém me seguir, né? Eu tô falando comigo mesmo de novo. Que lugar é esse? E ele se encontra de frente pra taverna do lugar. Esse lugar aqui me traz memórias. Eu costumava visitar esse lugar com muita frequência durante Sky Tower. Isso quando eu tava num nível baixo ainda. Pera aí, aqueles que estão progredindo pelo Sky Tower vêm muito à taverna. Afinal, tem muitos rumores e informações nesse lugar. E aproveitando, por que não, né? Ele dá uma entradinha na taverna. Só que ao entrar, ele se sente muito intimidado pelo pessoal que tá lá dentro. Será que eu devo dar meia volta e sair daqui? Não, eu não posso ter medo. Jisung, você não deve ter medo. Em momentos como esse, deve estabelecer quem é que domina. Até que a bartender começa a receber ele, falando que vai anotar o pedido dele. Sei lá, então, me dá um copo de leite, sei lá. Mas mais importante do que isso, você viu alguma coisa suspeita na loja? E a bartender acha isso meio estranho no início, mas ela fala suspeito. E ela fala que se fosse isso que ele queria, era só ter falado antes. E ela mostra uma maleta que tem algo muito brilhante dentro pro nosso prota. Tá, isso é bem fascinante, mas não foi pra isso que eu vim aqui. A propósito, qual o preço disso aqui? Até que a Série aparece no bar com outra jogadora pra completar a missão dela. Então essa é a missão da Sky Tower, não é? Então essa pessoa do lado dela provavelmente é um jogador. Lutadora feminina, usuária grappler. Até que de repente uma voz lá do lado de fora começa a chamar a lutadora e fala pra fazer isso rápido. Essa voz? Eu já ouvi essa voz antes. Cara, esses noobs são tão devagar e só responda logo. Meu Deus, é apenas um aprendiz. Por que você tá se fazendo de grande na frente dele, hein? Tenha cuidado com sua etiqueta. É ordem da capitã. O quê? Capitã? Não, sem chance. O que a Ordem de Cavaleiro do Lobo de Ferro tá fazendo aqui? A Ordem dos Lobos de Ferro é um grupo de cavaleiros sob o comando do Imperador do Império de Luz, que fica perto da Sky Tower e tá investigando o interior dela. Então os jogadores vão pra lá na maioria das missões da Sky Tower. Mas esses cavaleiros... É normal eles aparecerem no bar? Fiona e Dan, dois NPCs que aparecem dentro da dungeon da Sky Tower. E também tem a Lenny. Mas nenhuma dessas pessoas aparece na taverna nessa história. E a conversa que o jogador tá tendo agora é a história que acontece depois de você limpar as duas dungeons. Em outras palavras, não eram para esses três personagens aparecerem na história do jogador Grappler. No entanto, o fato deles seguirem o jogador dizendo que ele era um especialista em artes marciais... Então isso é a corrupção. Até que o diálogo termina e a Série sai da taverna. Então acho que eu vou seguir eles por agora, né? Daí ele tá lá de mansinho, observando furtivamente eles. Mas qual será deles três que tá exatamente contaminado? Tá, mas não importa muito, eu só tenho que deter eles antes que façam alguma coisa. Só que novamente o nosso prota é barrado pelos guardas. Ai, mas que merda, o passe! Eu preciso de um passe pra Sky Tower. Tem um NPC que faz isso. É o Roger. Roger! O Sr. Roger, ele tá no negócio de viagem. Mas se preciso de um passe, peço desculpas, mas eu não tenho autoridade pra te dar isso. E o nosso prota fica derrotado no chão. Como isso é possível? Como é que o NPC tira férias? Como é que eu vou entrar na Sky Tower agora? Até que alguém chega perto do nosso prota e chama a atenção dele. E na próxima cena tá esse cara conversando com os guardas. E o guarda fala que o passe do Roger tá liberado e que ele pode entrar. Daí quando ele vai estender o bilhete de volta pro cara, o nosso prota pega... Opa, já tô indo! Haha, se eu não tenho passe, eu posso entrar no grupo de alguém que tem! Eu tava te observando durante um tempo, cara. E você é hilário, você interpreta muito bem esse jogo, é muito engraçado. Eu não tô interpretando, é o jeito que eu falo mesmo. Ai meu Deus, você tá gaguejando no chat.
Ah, você é tão engraçado. Como recompensa por me fazer rir, eu vou te levar até a dungeon comigo. Eu vou até bater no Behemoth pra você. E o Prota pensa, O que você quer dizer com bater? Não, pera. Não é o que eu deveria fazer. Isso é ajuda unilateral, não é? Eu não posso aceitar. Ai, a corrupção tá vindo. Show. Deixar grupo. hã? O quê? Espera! Ai, ele saiu, que droga. Ele foi uma pessoa até que divertida. Mas por que ele não tinha nome de usuário? E na próxima cena, na Sky Tower... O nome de usuário daquela pessoa era Pura, não é? Eu deveria ter evitado aquela pessoa. Tá, mas de qualquer maneira, eu consegui chegar. A Tower Sky é tão alta assim? E cadê aqueles 3, hein? Eu perdi eles de vista há muito tempo pra purificar a contaminação. Mas de repente o Prota vê essas pessoas descendo agora. E parece que eles estão fugindo e estão se xingando que o outro foi acertado várias vezes e tal. E eles estão discutindo realmente como se fossem jogadores. E o Prota pensa, oxe, os cavaleiros de baixa classificação, eles estão hesitando? Eu achei que a contaminação tava... Calma, será que não foram eles que estavam contaminados? Mas sim a pessoa que controla esses cavaleiros. O capitão tá contaminado pela corrupção. E o nosso Prota vai correndo muito rápido pra subir essa torre logo. Meu Deus, eu não sei o que vai acontecer se a Grappling contar com o capitão. E se ele conseguir espalhar a contaminação? Eu vou correr muito agora. Mas já tinha uma criatura atrás do nosso Prota. E ela dá um rasante no rosto dele. Ai, criatura maldita. Mas o nosso Prota enfia a mão dentro do inventário dele. E já tira a espada cortando o bicho no meio. Só que vários e vários aparecem. E todos eles partem pra cima do nosso Prota ao mesmo tempo. Droga, eu deixei minha guarda baixa. Eu nem percebi que eu já tava dentro da dungeon. E muitos inimigos estavam atrás do nosso Prota agora. E um deles é um soldado de uma raça esquisita que tenta acertar nosso Prota com uma lança. Só que ele consegue esquivar por pouco. E aproveita a brecha pra pegar a lança dele e dar um chutão na garganta do bicho. E o bicho deixa a guarda baixa dele que ele tomou o chute. Mas aparece outro soldado e o nosso Prota tem um duelo com ele também. Mas o nosso Prota fica usando a habilidade dele de costinha. E ele fica teleportando até que ele aparece atrás dos dois soldados. Droga, eu não tenho tempo pra ficar aqui. E também tem muitos deles. Até que mais um soldado vai indo na direção dele. E o nosso Prota tenta reagir usando uma habilidade, mas ele leva um porradão do soldado. Ai, eu não percebi que eu tava sem mana. Eu deveria ter evoluído de nível antes de vir aqui. Mas o que diabos é aquilo? E de repente esse artefato começa a queimar todos os bichos da dungeon. E enquanto eles estão lá queimando, ardendo em chamas, o Prota pensa, a estátua? Eu não sabia que nessa dungeon tinha algo assim. Não, pera aí, eu tô me lembrando agora. No fim da fileira de estátuas, e ele vai correndo pra onde ele pensou. É isso, uma recuperação de vida e mana. E depois disso, meus amigos, o nosso Prota até ficou feliz de estar ali, porque ele começa a fazer um massacre, matar todos os bichos. Até que enfim, viu? Acho que eu tô precisando upar uns níveis, não é? Então vou farmar um pouquinho aqui. E a gente vê mais daquelas criaturas indo pra cima do Prota, só que ele usa a habilidade dele Cruz das Sombras. Nisso ele mata uma galera no caminho dele. E o último que sobrou ele já vai com a espada dele e estraçalha completamente o bicho com a estocada tripla. E com o ataque giratório ele mata mais daqueles bichos voadores. Parece que eu sou um protagonista de um manhwa. Isso foi graças ao acordo do Lorde Supremo que eu escolhi. Podem vir quantos quiserem agora. Mas parece que um bicho diferente aparece agora. Um desses soldados também. Acho que você deveria ter aparecido mais cedo, não é? Quando eu era um novato, você foi um grande problema pra mim. E ele é o humano dracônico Lacus. E ele fala que achou um intruso que ousava pisar nessa torre. E logo ele comanda todos os soldados pra partirem pra cima dele. Nosso Prota já dá aquele esquivo estilo Matrix. E faz um corte na perna daquele bicho. E já finaliza ele com um corte das sombras. O próximo também já tenta da mesma maneira. Mas o nosso Prota teleporta pra trás dele. Você é muito lento. Mas o nosso Prota simplesmente erra o próximo ataque dele e finca a espada na pilastra. E ele fica lá preso enquanto os soldados olham sem entender. E ele e o soldado ficam todos sem jeito. Até que o soldado fica puto e dá um socão na cara dele. Mas depois de uns segundos ele já se recupera e começa a matar todo mundo de novo. Os bichinhos voadores também não são um problema. Porque eles tentam jogar uma habilidade no nosso Prota. Mas obviamente ele não foi pego fácil por isso. Vocês merdinhas, venham aqui agora! Só que ele também erra esse ataque aéreo. E já toma aquela porrada na cara pra ficar esperto. E o Prota começa a refletir sobre isso. Esse é o como do Cavaleiro Sombrio. E ele funciona de um jeito que transcende o tempo. Mas ao mesmo tempo é uma habilidade de ordem fixa. Ou seja, eu tenho que ficar usando a primeira, a segunda, a terceira e a quarta se eu quiser usar a quinta. E ele fica todo envergonhado lá usando as outras habilidades enquanto os bichinhos riem da cara dele. Eu não consigo mudar a ordem desse combo, não? E pensar que eu já desperdicei 2 habilidades. Se fosse um jogo, tudo bem. Mas a minha vida tá em risco aqui de verdade. Até que o humano dracônico enrola a cauda dele no pé do nosso Prota. E ele é jogado no chão. E o soldado fica tentando acertar a cara do Prota com a lança.
Mas ele fica rolando no chão pra esquivar. Até que ele vê uma oportunidade e puxa a cauda do dragão pra ele cair agora. E com essa brecha ele já tenta finalizar o soldado, mas a lança do comandante atravessa o peito desse humano dracônico. Mas o que é isso? E o comandante não parecia estar nada feliz, porque ele parte ao meio, o próprio aliado sopra na direção do Prota. Onda sombria! Mas a habilidade dele simplesmente bate no ombro do comandante e não faz nada. Merda, ele é o chefão dessa fase, então não vai ser nada fácil. E ele já começa a sentir a potência dos ataques do chefão nele. E ele não tá conseguindo defender muito bem, não. Isso porque os ataques são muito rápidos. E no meio desse combo, o comandante dracônico dá um sorrisinho e o nosso Prota é completamente eletrocutado. Essa doeu. E ele é arremessado na pilastra. Mas é tão forte que ele atravessa e a pilastra vai junto. E ele tá todo cansado, todo ferrado. Mas o comandante tá de pé sem nenhum arranhãozinho. Mas o nosso Prota não desiste e vai com a espada dele na direção do boss. Corte simples. Ataque giratório. Ai! E ele é simplesmente jogado no chão com muita facilidade. E o comandante pergunta se ele não já atrasou a morte dele tempo demais. Mas o nosso Prota continua usando as habilidades dele e fica sussurrando consigo mesmo. 3 vezes. Até agora foram 3 vezes. Só que o comandante fica cansado dele estar murmurando ali sozinho e parte pra cima. 4ª vez agora! E esse ataque, meus amigos, foi muito mais poderoso do que os outros. Esmagamento aéreo! E esse golpe realmente faz tremer a arena que os dois estão. E até o comandante fica se perguntando que ataque pesado foi esse do nada. E o nosso Prota tá felizão lá com o ataque dele. A verdadeira definição de um combo não é esquivar. Dano explosivo! E ele faz um corte das sombras bem no peito do comandante, que sai muito sangue. Mas ele continua o combo dele. E sem dar tempo do comandante dracônico respirar, ele já tava atrás dele de novo. Essa é a 5ª vez. Quanto mais vezes eu uso minha habilidade de teleporte, mais o dano do meu combo aumenta. E na 5ª vez o dano fica em 200% aumentado. E ele prepara o ataque com a espada dele lá atrás. Grande onda! E do lado de fora a gente consegue sentir o quão forte foi essa habilidade. Porque todas as janelas da dungeon brilham. E ele corta o andar inteiro com o ataque dele. E obviamente o comandante, que sai sangue pra todo lado, pedaço, órgão. E enquanto tá chovendo sangue em cima do Prota, humanos dracônicos dessa torre finalizados. E ele desmaia de cara no chão. Até que os guardas da Ordem do Lobo de Ferro vão se aproximando. Mas quando eles veem a cena, ficam incrédulos com o que aconteceu aqui. Mas quem tá junto com os guardas é o vice-capitão. E eles avisam que tem uma pessoa deitada ali. Ai, ninho dos dragonoides. Limpo. Meu Deus do céu, isso foi difícil. Eu deveria ter pego alguém pra me carregar aqui. Só que de repente ele sente uma restauração nele. Yes, eu evoluí de nível. Graças a Deus, minha vida foi restaurada. Ok, vamos pegar todos os itens que droparam e mover pro próximo andar. Mas por que não tem nenhum item? Você acabou de falar itens? Então você tá me dizendo que você que matou todas essas criaturas? E o Prota pensa, droga, essa voz. Quem é você? E como você entrou na Sky Tower? É o Hars von Kruger. E o nosso Prota é cercado pelos soldados também. Identifique-se, estado, afiliação e explique como você me conhece. E o Prota pensa, como eu não posso conhecer, não é? Por conta dos xingamentos que ele dava ao jogador, ele foi o único personagem NPC que recebeu um nerf na personalidade. Parece que você não tem intenção de responder, não é? Vice-capitão, você é o vice-capitão da Ordem de Cavaleiros dos Lobos de Ferro. É daí que eu te conheço, você é bem famoso, não é? E como você entrou na Sky Tower? Eu tenho um passe do Roger Levin. Roger Levin? Mostre, eu vou verificar. Eu perdi ele. Como assim? É que, bem, eu acho que fica com meu amigo. Que amigo? Ele deve estar lá embaixo agora, eu acho. Então lidere o caminho que eu vou verificar esse passe. E o Prota pensa, ele leva tudo ao pé da letra, maldito. Se você estiver mentindo, melhor estar preparado para as consequências. E o Prota só tá pensando que ele quer que esse pessoal se dane e que sair correndo dali. Droga, eu não tenho tempo pra isso. O fato daquele jogador ter parado na taverna e depois voltado pra Sky Tower, em termos de história, ele tá indo pra Dungeon Portões das Trevas agora. Em outras palavras, aquele jogador tá indo sozinho, sem guia nenhum, até o último andar da Sky Tower. E a caminho pro último andar, eles juntarão forças com os NPCs que ajudarão na batalha. E isso inclui o Capitão Valgen. E ele que tá com a corrupção. Se aquele jogador continuar subindo enquanto eu perco tempo aqui, ela vai chegar no último andar e eles vão se encontrar com o Valgen. E provavelmente é ele que tá corrompido. E na primeira oportunidade, o nosso Prota pega a espada dele e já usa o corte das sombras contra o primeiro soldado que ele vê. Ele tinha outra espada? Estava escondida? E ele tenta acertar o Prota com a lança dele. E o cara fica sem entender nada, falando que o Prota desapareceu. Mas o nosso Prota usa o teleporte dele pra sair disso. Então está mostrando seus truques, não é? Venha que eu vou lidar com você. Então aqui vou eu. Mentira, tô indo nessa. E o vice-comandante e os soldados começam a correr atrás do nosso Prota. Tá, foi até uma boa que eu joguei a espada de treinamento fora.
Eu realmente não estaria correndo aqui se não fosse por ela. Ah, tem uma coisa interessante no meu inventário. Ai, que é isso? E ele é quase acertado pela lança do vice-capitão. Mas o nosso prota arremessa uma bomba que pega na lança e ela explode, criando essa cortina de fogo entre os soldados e o nosso prota. Ah, merda, aquele bastardo. Essa bomba foi um truque patético. Pera, isso tá grudento. E o nosso prota tá lá do outro lado e no chão, entre o vice-capitão e o prota, tem várias dessas bombas grudentas. E ele tá segurando várias ainda. E até o vice-capitão fica assustado com isso. Mas o nosso prota sai explodindo tudo, tacando grudento, tacando bomba. Seu maldito terrorista, eu vou te pegar, eu vou te matar. Não se preocupa, é só barulho, não tem dano de verdade aqui não. Ai, ai, eu adoro esse combo de bomba de óleo e bomba de fogo. E quem diria que eu ia encontrar isso numa taverna? Valeu, Siúcha! E depois de um tempo, o sol já tá se pondo. Já vai ficar de noite daqui a pouco. Onde é que tá a Grappler? E olhando um pouco mais pra cima nas escadas, lá estava ela com os NPCs. Mas até que a Séria vê o nosso prota e fala que tem outro aventureiro subindo. E um dos caras se apresenta, ele se chama Aganzo. E ele tá lá, junto com o pessoal, e ajuda o nosso prota, até falar pra encontrar um local seguro. Só que o prota tava preocupado com a outra pessoa. Calma, Ganzo. Se uma pessoa realmente valorizasse a própria vida, não estaria num lugar como esse. E aí, aventureiro? Não me importo com o que você faz, mas... só não fica no nosso caminho, pode ser? E o prota pensa, Volgin Wallshooted. Claro, claro, eu entendi. Eu te achei! E o vice-capitão vai correndo muito puto. E ele tá com a cara toda queimada, com o cabelo todo chamuscado. Seu filho de uma p... como se atreve a jogar uma bomba? O que tá acontecendo, Hearts? Capitão, pegue esse otário aí. Até que todo mundo saca suas armas pra pegar o nosso prota mesmo. E ele pensa que não tem nenhum lugar pra ele escapar daqui. E o capitão muito puto fala pra ele se preparar, que ele vai acabar com a raça dele agora. Mas o nosso prota tem uma ideia. Olha ali, gente, tem um cara pelado voando do mijar na gente. Mas todo mundo fala que não tem nada ali, que ele deve estar viajando. Mas aproveitando essa brecha, o nosso prota pula da torre. Jerônimo!